Eu sou a viúva do irmão Salomão Vieira da Silva. Nós morávamos em São Paulo e o Senhor foi comovendo o nosso coração e viemos para Muriaé no 1º de janeiro de 1971. Já fazia anos que morávamos lá em São Paulo. Os 2 filhos nasceram lá, Sérgio e Dicilene, e eles vieram com a gente para Muriaé, viemos para Muriaé, e lá nós conseguimos, pela bondade de Deus e a graça de Deus, deixar 4 casas de orações construídas lá em vários bairros. Mas o senhor Kennedy Jones ia muito na nossa casa, era um amigo, irmão amigo. Eles iam lá para nossa casa e a gente ajudava no acampamento também. Começamos a ajudar desde que viemos para São Paulo, desde São Paulo. Então ele sempre falava em Juiz de Fora. Ele sempre falava que tinha o desejo de ter um trabalho em Juiz de Fora, se tivesse um trabalho em Juiz de Fora. E o Senhor foi movendo o nosso coração pelas coisas que ele falava de Juiz de Fora. Há muitos anos teve um começo da casa de oração, mas depois acabou. Então ele sempre comentava essa história. E aquilo foi comovendo o nosso coração. A rua Cesária Alvim, 457. Nós morávamos ali. E alugamos um salãozinho no bairro Jardim do Sol. Alugamos um salão ali e começamos a reunir. Fazíamos visita por ali, o Salomão saía com um carro, falando, né, da palavra de Deus e convidando para vir às reuniões, mas não aparecia ninguém dali daquele lugar. Mas os aqui do morro estavam descendo para ir reunir com a gente ali. Então nós viemos fazer uma visita na casa dele. E ele estava reunindo, não me lembro agora, numa outra igreja. Mas quando a gente veio, conversou com ele deu apoio, tudo, né, a família apoiaram. Então a gente começou vindo aqui, fazendo visita para as pessoas. Vimos na casa do irmão Roseli, conhecemos a família que tinha vindo de Carangola para cá também, e não estava reunindo, tinha reunido em algum lugar, mas não estava satisfeito. Então, conversando com eles e tudo, eles estavam prontificaram a ajudar no trabalho, estavam felizes, querendo que começasse mesmo o trabalho. Então, foi no ano de 1979 que nós viemos na casa do irmão Antônio Calais. E a esposa já está com o Senhor, a Maria Amélia, e ali nós ficamos, eu creio que mais ou menos 3 meses reunindo ali. Mas o pessoal do bairro não estava dando crédito à palavra. Então, os daqui estavam descendo para ir lá. Mas lá nós começamos a partir a Santa Ceia, né? Participar da Santa Ceia com aqueles que estavam ali, que vinha daqui para lá. Começamos a reunir ali. Né? Viu que o pessoal daqui que estava indo, então começamos a procurar um terreno. E o senhor Kelly ajudou muito na época. A gente veio aqui, mostrou o terreno para ele. Era uma pirambeira que dava medo, viu? E, inclusive, a esposa dele falou: "Eu não vejo nada que agrada". Mas ele animou muita gente, ajudou muito no começo. Isso foi em 1980. Ias em Muriaé para ajudar aqui, os pedreiros, servente, e eu vinha trazer alimento para eles aqui. Vinha a pé trazendo aquele monte de coisa, porque o dinheiro era curto, né? Então foi muito difícil a construção aqui, muito mesmo. Não tinha luz, não tinha água, a rua era só barro, quando chovia ficava terrível para subir. Mas com a graça de Deus a gente conseguiu. Então eu vinha, trazia alimentação para eles,
e eles vinham de Muriaé, ficavam lá em casa, a casa era pequena, mas conseguimos abrigar todo mundo, botava colchão no chão para todo lado, e era assim. A segurança aqui era terrível, porque só tinha o muro da caixa d'água, não tinha casa nenhuma aqui, então não tinha água. O moço da rua de baixo forneceu água, o Salomão fez um encanamento para trazer água para aqui, e ele comprou uns tambor grande para encher de água. Quando chegava no outro dia, o tambor estava furado de tiro que eles davam e vazio, não tinha uma gota de água. O Salomão tampava aqueles buracos com Dolepox, enchia de novo. No outro dia, mesma coisa. Tem que fazer todo dia, fazer a mesma coisa. Eles roubavam tudo, tinha um bujão de gás com liquinho, né? Para fazer a luz para a gente reunir. Aí já estava construindo, nós tinha que ter a luz aqui. Então, o Salomão e o irmão Luzeni fez um quartinho de tábua em frente ali para ficar vigiando as coisas. Mas tinha muito vandalismo aqui, então foi muito difícil, eles roubavam tudo que punham aqui. Então o Salomão e o irmão Luzeni ficou dormindo ali muito tempo para poder vigiar as coisas, né. Depois que comprou o terreno, começou a construir, então só subiu as paredes e bateu a laje, a gente já começou a reunir aqui, mas morando lá ainda. Aí a gente começou a reunir aqui e o pessoal daqui deram mais crédito. Então, foi muito bom o trabalho, tinha muita criança, a gente fazia, férias para as crianças, né, escola bíblica para as crianças, e era só eu que tinha, né, eu ficava com as crianças, tinha muita criança. Então a gente dava alguma coisinha para chamar as crianças, um caderno, um lápis, alguma coisa assim, uma caneta com um caderno, e assim as crianças gostavam de vir. E quando ainda estava no salão de baixo, São Jorge chegou com a família, né, vindo de Brasília, parece. Ele veio e começou, achou o nosso endereço, veio reunir com a gente. E nessa época o irmão Milton também era membro aqui, a esposa não, ela se converteu depois, e eles começaram a reunir com a gente aqui também. Esse Sebastião, ele veio, a gente já estava na parte de baixo. Ele apareceu aqui porque a gente fazia reunião nas casas, então ele ouviu a pregação e falou: "Ah, é isso que eu quero, vou lá conversar com eles". Aí ele veio, ficou de longe, observando o que estava falando, aí depois ele conversou com a gente, pegou o endereço, ele apareceu aqui. Inclusive o Salomão estava viajando, e eu estava para o médico, mas ele conversou com a Ducilene e falou que queria vir aqui. Aí a Ducilene falou com ele: "Vai ali na casa do seu Jorge e conversa com o seu Jorge". O Jorge já estava morando ali. Aí ele foi lá, conversou com o seu Jorge, mas ele falou: "Eu quero encontrar com o irmão Salomão". O seu Jorge marcou com ele, falou: "Não, pode vir que eu falo com ele e te espero". Aí o Salomão esperou, eles conversaram e ele ficou muito animado. A gente fez algumas reunião na casa dele, mas a mulher era com cola demais e ela não quis saber de reunir não. Não veio nenhuma vez, a gente conversou, visitou muito, tentou tudo que pôde, ela não quis, mas ele aceitou de coração. Ele tinha um boteco que vendia cigarro, eh, cachaça, essas coisas, tudo, ele vendia lá. E ele fumava demais, um cigarro atrás do outro também, ele foi acabando com tudo. Parou com o cigarro, ele disse que foi muito difícil, mas ele conseguiu, a gente ajudando ele, conversando, ele vinha à nossa casa muito conversar, a gente conversava com ele, e ele se converteu verdadeiramente. Ele foi acabando com tudo, acabou com o bar, acabou com o relacionamento com a mulher também,
e ficou morando sozinho, mas reunindo sempre, foi até a conversão dele verdadeira, batizou, foi um irmão muito firme, ajudou muito no trabalho também, e a esposa do Lozeni também se converteu depois, quando a gente já estava aqui também. A esposa do irmão Milton também se converteu, a Arlete, também depois. Então, assim foram agregando as pessoas. Na segunda live, era a família do irmão Lozani, a família do Milton, mais a Arlete, a dona Marta, o São Antônio, o esposo dela, os filhos também, o irmão Lodeval, a gente conhecemos ele ainda em Muriaé, depois que ele mudou para cá. Em 1982, passamos a reunir, é onde a gente mora, foi em 82, onde é a minha casa hoje. Reunimos lá por mais ou menos 3 meses. E a inauguração da primeira parte foi em 28 de março de 1982. Primeira parte. O pregador, na ocasião, foi neto irmão, saudoso irmão João McKelvey, pai do Jay. Foi ele que foi o pregador. Mas esse mês era um mês de muita chuva, e como a rua era de barro, era muito difícil. Então os irmãos acharam melhor transferir as conferências para o mês de julho. E aí a chuva já tinha melhorado um pouco, né. Aí a conferência nós fizemos no 6º ano, o aniversário do salão, foi nosso irmão Donaldo Luiz. Foi 28 até dia 31/7 de 88. Ele que foi o pregador, ele estava na nossa casa. O pregador geralmente ficava lá na minha casa. Eu me lembro porque a gente fazia muita visita nas casas. Eu me lembro de 2 conversão que foi maravilhosa, que veio lá do Lamaçal mesmo. Foi esse irmão Sebastião Aniceto, que tinha o bar, que foi acabando com tudo, né. E uma senhora aqui da nossa rua, não da nossa rua, da rua de cima. Ela tinha um centro espírita, e ela estava muito doente. A gente foi visitar ela, porque ela estava doente, a gente visitou ela, falou da palavra de Deus para ela, e não me lembro agora o nome dela, me falha na mente. Mas ela tinha um centro espírita, e para a gente ir na casa dela, a gente passava na porta do centro espírita. Passava ali na porta do centro e ia lá visitar ela morava nos fundos. E a gente fazia visita a ela semanalmente. Todo dia da semana, quando não era dia de reunião, a gente visitava ela. Mas ela já estava bem doente. Mas ele interessou muito na palavra, queria saber sempre mais, e ela chegou a se converter. Ela levou nós lá dentro do centro para ver, explicar tudo lá, nós fomos lá com ela, e ela explicou tudo como que era, aquele monte de santo, ela explicou tudo lá, mas foi uma conversão maravilhosa. Ela já não estava quase andando, mas ela falou para me segurar no braço dela e me levar lá na sala. Aí eu levei ela na sala da casa dela, aí ela pediu a nora dela para tirar uma santa que estava lá em cima na estante. Aí ela falou: "Ó, tira tudo isso que eu não quero nada disso aqui mais. Eu entendi. O Senhor quer um coração limpo, então eu quero limpar o meu coração". A gente tinha feito a leitura do salmo, né, um salmo, que agora me falhou a mente o salmo. O Senhor quer um coração limpo, a mente já não está muito bem e eu esqueço.
mas ela ficou encantada com aquele salmo e ela se converteu. Não conseguiu reunir com a gente, porque ela estava muito doente e a gente levava ela para fazer as consultas, levava ela para fazer os exames. Ela foi piorando, piorando, mas nós ficamos com ela até o fim. A última vez que nós levamos ela, eu estava com ela dentro do carro, aí ela falou comigo, falou que estava pronta. Eu falei: "É Dona Maria", que ela chamava, parece. Eu falei: "Mas a senhora está pronta para encontrar com o Senhor, Dona Maria?" "Eu estou." E a gente deu o salmo, né, "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará", então a gente falava para ela: "Ó, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Então ela contava nos dedinhos, assim, ela já não estava falando, ela fazia os dedinhos igual a gente falava com ela. Então foi uma conversão maravilhosa, essas 2 conversão. Ela não chegou a reunir, porque não deu tempo, mas o Senhor recolheu ela nos braços dele. E o irmão Sebastião reuniu bastante tempo com a gente, mas depois ele precisou ir para Belo Horizonte, mudou para lá. Mas a gente deu o endereço, ele lá da casa de oração, ele reuniu lá por bastante tempo, mas passou os tempos, a gente perdeu o contato com ele, não tivemos mais. Mas até onde a gente sabe, ele ficou firme, reunindo com os irmãos lá em Belo Horizonte. Aí depois que começou o salão de cima, né, aí passou um tempo, a gente já estava reunindo aqui, mas só nos tijolos, não tinha terminado ainda. Aí o nosso irmão Ladeval mudou para aqui, ele morava no bairro São Pedro. Mudou para aqui, mas a gente conhecia ele desde Muriaé, a gente evangelizou ele em Muriaé. Aí ele mudou para aqui, só ele era convertido. Mas as crianças foram crescendo, foram ficando moço, né, se converteu o Nivaldo, o Nilson, e as meninas depois casou, a Preta, né, casou com Claudinei. Eles conheceram lá no mundo, mas vieram também reunir com a gente, e está reunindo até hoje, graças a Deus, já tem 2 filhos, se reúne com a gente. O Nivaldo também casou. Eu não contei da Claudinha, né. A a Claudinha é uma menina que sofreu um acidente quando estava construindo ainda a casa de oração. Uma bala perdida pegou na coluna dela, na 7ª vértebra, e ela ficou paraplégica. Então a gente levava ela para fazer as fisioterapia, acompanhamos ela até o fim. Mas ela foi, acho que até os 5 anos, me parece. Ela não resistiu. O Senhor a levou, mas ela confessou o Senhor. Ainda jovenzinha, ela confessou o Senhor. Aí depois a irmã dela, Maria do Carmo, se converteu, casou com o Nivaldo, né, que agora já tem a uma filha que converteu, né, que é a Beatriz, Maria Beatriz, que é a Bia, reúne com a gente, participa. Também o seu namorado também, que agora está participando também com a gente, irmão Jonas, né, Jonatas. Jon Então eles participam aqui com a gente. A dona Marlene e o seu Carmendo, que eram os pais da Claudinha, também reúne com a gente, são membros. Já tem neto, filhos reunindo também aqui, que já são membros. E assim o trabalho continua, né. O irmão Jorge, mas a família também, tem o Jorge Luiz, também reúne aqui com a sua família. Então, eu hoje sou viúva já, do nosso Salomão, já vai fazer 4 anos, mas nós tivemos um casal de filhos.
se converteram também, já são membros, continuam aqui reunidos. O filho voltou para São Paulo, que nasceu lá, ele quis voltar para lá. E a filha continuou aqui, já casou. As duas filhas se converteram, são membros também, graças a Deus. O mais velho já casou, o esposo também se converteu. E reúne também, né? Depois foi São Pedro, que tem a igreja ainda lá. Depois de São Pedro foi do Benfica. Então foi essa aqui, a do São Pedro, do Benfica, do Ipiranga, a última. E reunimos, começamos a reunir lá também do zero. Hoje, graças a Deus, tem a casa de oração lá. Ó, vários membros, não me lembro agora quantos membros já tem lá. Então já estão andando com seus pés lá, pela graça de Deus.